Olá, bom dia. Bom dia. Pronto, o telemóvel não estava a segurar. Bom dia. Vou aguardar um bocadinho que as pessoas entrem e que me digam se o som está bom. Vou aguardar um bocadinho que as pessoas entrem e que me digam se o som está bom. Hoje vamos falar sobre o sono, né? Algo muito importante. Estou sempre a dizer isto, mas realmente os temas que eu falo são muito importantes. E vou explicar o porquê de ser tão importante agora, porque realmente as pessoas têm dormido muito pouco. E só estava aqui a aguardar um pouco, porque o cabelo... Realmente o Instagram demora um bocadinho a dizer que eu estou ao vivo, mas vou iniciar. Acredito que o som esteja bom, a imagem também, pelo menos já há bastante tempo não tenho tido problemas com isso, portanto vou iniciar assim. Ok, então, hoje, como eu vos disse, vou falar sobre o sono e a primeira coisa que eu faço sempre ao abrir as lives é realmente fazer-vos uma pergunta. Olá, bom dia, bom dia. É realmente fazer-vos uma pergunta e normalmente essa pergunta é um bocadinho óbvia, porque se vocês estão a ver esta live é porque realmente têm problemas com o sono, de alguma forma, ou algo vos atrapalha acerca do tema, por isso é que vocês estão aqui a ver. E então a primeira pergunta é realmente, bom dia, ai, porquê é que isto está assim? Este filtro, eu gosto muito deste filtro porque traz muita luz ao meu rosto, mas depois destas frases realmente não gosto delas. Olá, bom dia. Hoje por acaso tenho aqui uma pessoa que eu sei que já teve bastantes problemas com o sono, eu espero que não tenha agora, mas devido a um pequenino, não é? A uma criança, e eu vou falar de forma geral, claro que assim, as pessoas que são mães e que foram mães há pouco tempo e que também têm problemas de sono devido aos seus bebés, sim, também podem ouvir esta live, obviamente que vai ajudar toda a gente, mas esse é um período diferente, está bem? E claro que todas as ferramentas que eu vou deixar aqui vão ajudar qualquer pessoa, mesmo que sejas mãe e que agora o teu filho não te deixa dormir tão bem, mas vê isso como uma etapa, como um período que irá passar, mas estas ferramentas também poderás aplicar, está bem? Portanto, então, como eu disse, eu faço sempre uma pergunta inicial que é para vos contextualizar e mostrar porque é que é importante vocês, neste caso, dormirem bem, não é? Toda a gente sabe a importância do sono, mas acaba por se fazer esquecido e, não, há coisas mais importantes do que dormir, porque realmente não tem isso bem definido na sua mente, que era aquilo que eu falei, há uns tempos eu falei sobre a motivação, foi uma live que eu fiz em que as pessoas muitas vezes veem a motivação como se fosse uma pica para fazer alguma coisa, mas não, motivação é um motivo para agir. Portanto, a pessoa precisa de realmente ter um motivo para conseguir agir, porque senão ela não vai agir porque é que ela está a fazer aquilo. Então ela precisa de ver os benefícios disso e a pessoa precisa de perceber os benefícios de dormir bem. Ela sabe, isto é algo que toda a gente supostamente sabe, mas a pessoa não se dá conta, foi aquilo que eu expliquei na anterior live. Sim, é verdade. Muito obrigada pela vossa participação. Fico sempre muito feliz quando vocês participam e o óleo de alfazema, o óleo essencial de lavanda, alfazema, ajuda muito a dormir. Isso é verdade, sim senhora. Muito obrigada pela vossa participação.
E então, lá está, como eu também disse na anterior live sobre como ter uma boa rotina matinal para teres energia durante o dia, eu falei que algo que é bastante importante é nós realmente percebermos porque é que estamos a fazer aquilo. E outra situação que eu falei foi, imaginemos, vocês têm uma energia 60%, 40%, eu até falei 30%, não sei, e vocês não sabem o que é ter uma energia 80%, 100%. Obviamente que a vossa motivação não vai ser tão grande. Porquê? Porque é a vossa zona de conforto, vocês estão bem assim. Mas se vocês conhecessem o que é ter uma energia 80%, 90% ou 100%, vocês iriam ficar muito mais motivados para realmente fazer os comportamentos que tivessem que ser feitos. Então vocês deixam-se ficar na zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja má, mas vocês estagnam-se nessa zona de conforto. É o que acontece muito quando vocês sabem os benefícios por alto, não sabem realmente os benefícios de forma intrínseca na vossa cabeça, em que está mesmo marcado. Não, ok, eu sei que hoje eu não estou tão bem porque dormi pior, era o que me acontecia. Eu, portanto, ficava pior, dias que eu dormia pior, eu ficava com menos energia. Eu tinha-vos dito até na semana passada que eu, na segunda-feira, não sei porquê, não dormi tão bem, não sei o que é que se passou, e isso lá está, é muito natural. Eu hoje vou-vos explicar ferramentas para vocês dormirem melhor, mas não quer dizer que haja pontualmente alguma coisa que vos faça dormir pior, está tudo bem. É nós aprendermos também a respeitar as épocas, os tempos, seja o que for, pode-se ter passado alguma coisa que vos tenha mexido mais com a vossa mente, mas vocês ao aprenderem a dormir bem, isso é um hábito, vocês vão dormir bem ao longo dos dias e claro que pode haver uma situação que vos faça dormir um bocadinho pior, mas não é nada que vai ficar para sempre, são situações pontuais, porque a intenção é que vocês façam uma boa higiene do sono para dormirem bem na maior parte do vosso tempo. E como eu vos estava a explicar, vocês muitas vezes estão nessa zona de conforto em que para mim está bom, eu durmo, por exemplo, 6 horas e não há problema, 5 horas, 4 horas, e eu consigo andar o dia todo bem, mas vocês vão se aperceber realmente que se dormissem bem, iriam ter um pico de energia muito maior e a quantidade de energia que teriam era muito superior, está bem? E então, como eu faço sempre nas lives, eu acabo sempre por explicar exemplos pessoais. Eu não me vou estender muito neste exemplo porque eu expliquei na live anterior, apenas explico de forma mais sucinta para pessoas que estejam a ver a live hoje e não viram a anterior, porque realmente eu deixo só pouco tempo disponível para que vocês consigam assistir, porque senão o que é que vocês vão fazer? Vão procrastinar, porque é o mais comum, porque assim, eu percebo que vocês têm as vossas coisas para fazer, o vosso trabalho, tudo, e depois pensam, não, isto fica para depois. E a coisa mais comum é deixar para segundo plano, para segunda opção, o cuidado próprio. Portanto, os outros são sempre mais importantes que nós. Portanto, se eu não vou ouvir aquela live, aquilo é importante para mim, eu realmente quero dormir melhor, mas é mais importante ir falar com aquela amiga porque ela precisa de mim, é mais importante, tudo é sempre mais importante do que nós, portanto, e então por isso é que eu deixo pouco tempo para que vocês não procrastinem e consigam. As pessoas que conseguem ver agora, eu fico feliz e gosto sempre da vossa interação, como aqui o Valério explicou e disse, e acaba sempre por contribuir, porque eu, por exemplo, tenho conhecimento acerca de naturopatia e de fitoterapia, mas não introduzo muito esse conhecimento aqui na minha página, porque senão iria ser uma grande confusão eu introduzir vários tipos de conhecimentos e vocês ficavam um bocadinho confusos. Então eu sigo uma linha e, obviamente, que se vocês falarem disso, eu como tenho esse conhecimento, eu concordo convosco e vocês aumentam o conhecimento da live. Por isso, se vocês estiverem aqui ao vivo, melhor ainda, porque acabam por aprender mais devido à interação e vocês próprios podem trazer mais informação para as outras pessoas. Então, como eu estava a dizer, vou ser resumida neste caso do exemplo pessoal, que eu acabo sempre por trazer para vocês perceberem melhor o que é que eu quero falar na live, contextualizar melhor o tema da live, e realmente era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu sempre fiquei nessa zona de conforto. Eu preocupava-me muito com a saúde, só que de uma forma passiva, que é o que acontece com muitas pessoas, que é, eu ficava preocupada sempre que aparecia alguma coisa na minha pele, ou mesmo a questão de intestinos. Eu sempre sofri bastante dos intestinos, então alguma coisa que fosse já fora do comum, eu ia ficar super preocupada, e lá está, a preocupação estava presente, mas depois a ação não estava. E então
termos a preocupação sem ação não vale nada, por isso é que eu vos digo, vocês verem estas lives e não agirem, não aplicarem as ferramentas, que eu dou sempre no final uma ferramenta de acordo com a live que eu estou a fazer, vocês não aplicarem, não vos serve nada, antes pelo contrário, vai-vos prejudicar ainda mais, porque vocês têm o conhecimento e não aplicam. O que é que acontece? Vocês começam a ficar frustrados, porque sabem as coisas, mas pensam que as coisas que sabem não resultam. Porquê? Porque aplicaram uma vez, aplicaram duas e não fizeram um método, uma ferramenta, uma estratégia. Por isso é que eu vos peço, eu vou fazer lives semanais, como vos tinha dito, mas estava a ajustar o horário. Irá ser quartas-feiras a esta hora, na hora do almoço. Dependendo do tempo de live, por exemplo, esta live eu coloquei para mais cedo porque iria durar mais tempo e então eu coloquei ao meio-dia 40 por isso mesmo. Mas normalmente quando são lives um pouco mais curtas, de meia hora, eu coloco na hora do almoço a 1 hora, 1h10, por volta dessa hora. E como eu estava a dizer, então lá está. Eu sempre me preocupei com a saúde, inclusive com o sono, mas de forma passiva. Eu sabia as coisas, mas depois não aplicava. E o que é que eu pedia? Olá, bom dia, bom dia. E o que é que eu pedia a vocês? É que vocês tenham esse conhecimento e apliquem as coisas. Porque não fiquem dessa forma passiva, porque eu realmente sabia, tenho que dormir bem. Sim, é verdade. Estou a ficar com dor de cabeça ou estou a ficar mais esquecida. Obrigada pela vossa interação, porque realmente ao interagirem vai fazer com que esta live apareça a mais pessoas. Obrigada. E então eu ficava preocupada, eu sabia realmente, eu não estou bem, hoje estou com menos energia porque dormi pior, mas é mais importante estudar para este teste, para esta frequência, é mais importante estudar para o exame, então não importa, isto passa, eu consigo. Porquê? Porque também não tinha os conhecimentos aprofundados que tenho hoje, que é isso que eu vos vou passar aqui, está bem? Obrigada. E então, lá está, como eu estava a dizer, eu preocupava-me, tal como eu acredito que haja aqui pessoas que se preocupam, mas tinha uma posição muito passiva. Eu olhava, ficava preocupada, ok, e depois fazer alguma coisa. Vou procurar alguma solução. Eu próprio falo com a minha irmã e é o que eu digo. A minha irmã eu tenho várias, portanto, eu lembrei de uma situação há pouco tempo e ela estava com uma dificuldade. Eu disse-lhe, Maria, eu não te digo as coisas para tu chorares, para tu ficares triste, eu só te digo para tu procurares soluções. Portanto, tens algum problema na tua vida, alguma coisa que te incomoda? Então procura. Agora a internet é realmente cheia de coisas. Eu expliquei-vos na live passada que eu estive a comer o meu almoço com uns amigos na natureza e havia muitas abelhas e depois uma amiga minha disse assim, vou pôr aqui um áudio no YouTube para ver se resulta. Tudo no YouTube e realmente havia. E a abelha fugiu, de acordo com aquele áudio que estava a tocar no YouTube. Ela não apareceu mais. Por isso há de tudo, de toda a informação possível na internet, tal como eu estou a passar aqui. Então o que vos peço é que vocês apliquem e por isso é que eu disse que farei lives semanais e que vocês experimentem aplicar. Vocês dizem assim, ok, eu ouvi esta live, eu perdi, entre aspas, porque vocês não perdem, estão a investir o tempo, eu investi o tempo a ouvir a Isabel e agora vou aplicar a ferramenta, nem que seja estes 7 dias até a próxima quarta-feira e vou ver se há alguma diferença, está bem? É isso que eu vos proponho, que vocês ouçam, percebam o tema, percebam o assunto, por isso é que eu não venho aqui e digo assim, olha, ferramentas, porque para isso tenho os Reels e acabo por dar conteúdo, mas a live é mais longa para que vocês entendam o tema, entendam a importância para vocês fazerem, porque vocês só fazem se perceberem o motivo para agir, os benefícios, e vocês ao entenderem os benefícios de dormir bem, é que vocês vão colocar a ferramenta em prática, está bem? Eu digo isto muitas vezes porque é a diferença de quem tem resultados e quem não tem, é quem aplica as ferramentas, porque é algo que eu tenho estudado imenso. Eu, como vocês sabem, eu tenho clientes, obrigada, muito obrigada. Fico muito contente por esses comentários, muito obrigada. Eu tenho clientes, tanto empreendedores como pessoas que trabalham por conta de outra. E eu vejo um padrão muito comum, tanto nos empreendedores como pessoas que trabalham por conta de outra pessoa, que é as pessoas, elas fazem as coisas, mas depois fazem 2 ou 3 dias, eu já sei, eu vi uma live, eu já sei, 2 ou 3 dias desistem. E depois, não, aquilo não resultou. Porquê? Porque não fez durante mais tempo, entendem? É essa a diferença. E eu vejo padrão, eu começo a olhar para os meus clientes e perceber, mas tu já sabes isto, mas como é que tu tens esta informação e não fazes as coisas? É isso que me está a surpreender e agora eu cada vez tenho estudado mais os meus clientes nessa perspectiva. Porquê que eles não tinham resultados até virem até mim? São pessoas tão estudiosas e sabem tanto e não têm resultados. E depois eu tenho-me apercebido disso mesmo, porque as pessoas fazem um dia ou dois, pensam que sabem o conhecimento e não fazem mais. E depois dizem que aquele conhecimento não é bom.
entendem? Portanto, aplicar, e eu proponho-vos vocês pelo menos aplicarem uma semana e perceberem os resultados, está bem? Então, como eu disse, eu ia ficar pouco tempo nesta parte da explicação inicial, porque já tinha feito essa explicação acerca do sono, como é que eu me sentia antes de ter este conhecimento e como é que eu me sinto agora. Anteriormente, lá está, era uma pessoa que eu até tinha energia, mas não tinha agora. Eu não faço ideia qual é a quantidade de energia ou a percentagem que tu tens, a pessoa que me está a ver agora, seja aqui ao vivo, neste momento ou depois, mas eu considero que depois de todos estes estudos e aplicar as coisas, eu fiquei com uma energia muito perto de 100, eu todos os dias estou muito bem, com muita energia, e anteriormente eu pensava que tinha energia e tinha ali, sei lá, 60, porque eu realmente sempre tive bastante energia, nunca fui daquelas pessoas que estava arrastada, que não conseguia fazer nada, eu era proativa, só que não tinha a energia que tenho hoje, por isso é que eu vos digo, apliquem as coisas, vejam os benefícios e depois vocês vão ficar ainda com mais motivação para continuarem, está bem? Sim, ai que bom! Isso é ótimo, tenho aqui uma pessoa que me disse de 0 a 10 que tem 11 de energia, isso é excelente, é ótimo. Se esta pessoa que me está a dizer isso tem 11 de energia é porque aplica as coisas e dorme bastante bem, acredito eu, tenho quase certeza. Então, como eu estava a dizer, eu acabo sempre por vos mostrar os benefícios daquilo que eu estou a falar, porque senão vocês não vão querer fazer, não têm motivação para fazer, e então, porquê é que as pessoas devem dormir? Vocês já se perguntaram, dormir é uma perda de tempo, eu tenho que dormir, mas para mim é uma perda de tempo. Mas por que será que as pessoas dormem? Que se vocês virem, nós passamos 1/3 da nossa vida a dormir. Portanto, as pessoas acabam por não dar tanta importância porque não veem os benefícios, porque se elas estivessem a ver o que é que acontece dentro do cérebro enquanto a pessoa está a dormir, ela ia, sem dúvida alguma, dormir em condições e iria aplicar as ferramentas que eu vos vou dar hoje, sem dúvida alguma, está bem? E então, basicamente, menos de 10. 0 a 10, menos de 10. Se for ali perto de 10, está bom, mas agora se for muito, muito menos abaixo, obrigada pela vossa interação. É sempre bom, porque eu fico mais entusiasmada ainda, não é? E acaba por dar-me o algoritmo, não é? O Instagram é um algoritmo, e quanto mais vocês interagirem comigo, o Instagram vai dizer que eu estou a ouvir para outras pessoas. Obrigada. E então, basicamente, algo que acontece muito no vosso cérebro quando vocês dormem bem é a consolidação de memórias. Portanto, durante o sono ocorre a consolidação de memórias. Basicamente, por isso é que aquelas pessoas que dormem muito mal durante vários dias e mesmo às vezes só um dia, eu vou-vos mostrar isso através de um estudo científico, vocês veem que essa pessoa fica com uma memória bastante afetada, ela começa a dizer, eu já não me lembro daquilo, não me lembro daquilo, e então nota-se perfeitamente essa baixa de memória devido ao facto de a pessoa não dormir tão bem. Então, algo bastante importante que acontece durante o sono é a consolidação de memórias, e nós só nos tornamos a nossa melhor versão, que é o que eu falo aqui, portanto, todos os temas que eu venho abordar nas lives são sempre para vocês serem a vossa melhor versão. Vocês só conseguem ser a vossa melhor versão, serem o melhor profissional dentro da vossa área, se vocês conseguirem dormir bem. Se não dormirem bem, como é que vocês vão consolidar as memórias daquilo que vocês aprenderam? Por exemplo, vocês sabem perfeitamente que nós estamos num mundo muito volátil, que acontece tudo muito rápido e que agora já não é como antigamente, há 20, 30 anos atrás, que nós tirávamos a nossa licenciatura ou mestrado, seja o que for, e não estudávamos mais na vida. Isso já não é possível, portanto, nós temos que estar em constante evolução, seja a fazer aquilo que for, seja em que profissão for, seja como empreendedor, seja como a trabalhar por conta de outra, mesmo dentro de uma universidade como professor, ou então outro tipo de profissão, seja ele qual for, vocês precisam estar sempre a ter novos conhecimentos, mesmo que seja para trocar de profissão ou para melhorar a que vocês têm agora. E como é que vocês vão ter isso? Dormido bem. Portanto, as pessoas às vezes pensam assim, não, vou estudar durante toda a noite para depois fazer o teste melhor. Eles não tinham este conhecimento. Eu não tinha. Por isso é que eu digo, se eu tivesse este conhecimento na altura que eu estava na universidade, eu tenho a certeza que as minhas notas iam ser ainda muito melhores. Porquê? Porque eu iria ter o cérebro muito mais descansado, iria conseguir consolidar as informações, e algo que eu sempre tive foi, parece que não me lembro de nada, que me está sempre a dar aquelas brancas no teste, na frequência. Eu ia buscar as informações, mas não conseguia. E então porquê? Porque não dormia em condições. Eu realmente na universidade não dormia em condições, e isso era um padrão muito grande desde mais ou menos a minha adolescência,
porque comecei a ficar com muita ansiedade e isso realmente prejudica o vosso sono. Eu o que vou dar hoje são técnicas bastante práticas, não tem a ver com essa parte da ansiedade, mas sim técnicas bastante práticas para vocês melhorarem o vosso sono. E eu tinha bastante ansiedade, isso fazia com que não dormisse bem e depois na universidade acabei por, não, o que importa é estudar e não importa o sono. Mas realmente é o sono que vai fazer com que vocês fiquem com as vossas memórias consolidadas e vocês hoje aprendem algo para melhorar dentro da vossa profissão e se tiverem um bom sono, vocês vão trazer isso para o vosso cérebro de forma a ser fixado e criar a memória de forma muito simples, porque há processos que eu não vou explicar aqui de forma muito elaborada, porque senão vocês também não vão entender e precisaria de muito mais tempo para isso, está bem? Depois, existe então também a renovação de aprendizagem, que está associada à consolidação de memória, porque vocês aprendem uma coisa hoje, agora, dormem como deve ser, a memória vai ser consolidada e vocês vão automaticamente aprender melhor, ok? Depois há aqui uma coisa que eu fiquei realmente, eu não sei se cheguei a dizer na live anterior, mas eu acho que sim, que eu fiquei muito entusiasmada ao saber aquela informação, porque é algo bastante curioso e acredito que as pessoas que estão aqui também vão achar bastante curioso. Não sei se vocês têm curiosidade acerca dos sonhos, porque é que vocês sonham, porque é que existem os sonhos, e eu quando descobri esta informação fiquei realmente que gira, é muito engraçado, porque assim, tal e qual como nós consolidamos as informações, as nossas memórias do nosso dia-a-dia, também vamos consolidar as nossas memórias afetivas. E o que é que isso significa? Vocês hoje aprenderam a ser menos impulsivos, por exemplo, numa situação. Então tiveram controle e gestão da emoção numa situação qualquer que vocês antes não tinham. O que é que acontece? Se vocês dormirem bem, vocês vão consolidar melhor essa memória afetiva que tem a ver com as emoções. Vocês comportaram-se de uma certa forma, ficaram felizes com o vosso comportamento e vocês vão reservar isso na vossa memória. E porquê é que eu estou a falar de sonhos? Porque tem a ver com este tópico que eu estou a falar. Que os sonhos nada mais é, de acordo com os estudos neurocientíficos que existem até agora, uma atenuação dos traumas. Eu achei muito engraçado, porque quando eu vi isto, eu lembro que estava a ouvir um podcast de uma pessoa que fala bastante sobre sono e eu ia levar o lixo, por isso é que eu vos digo, nós aprendemos de duas formas, por repetição, por isso é que eu muitas vezes acabo por me repetir para vocês aprenderem, ou por alto impacto emocional. Eu lembro-me exatamente o que é que eu estava a fazer quando ouvi o podcast, porque foi muito impactante para mim, porque achei muito curioso. E eu sou bastante curiosa, e então, que giro, eu não fazia ideia. Portanto, os sonhos são de forma a que vocês diminuam o trauma. Porquê? Porque eu, nessa altura, por acaso, acho que estava a ter bastantes pesadelos. E eu assim, oh meu Deus, eu estou a ter tantos pesadelos e eu ainda se calhar estou a ficar pior da minha cabeça. Porquê? Porque eu pensava que os sonhos, os pesadelos, estavam a prejudicar a minha cabeça, o meu dia-a-dia, que me estavam a deixar uma pessoa mais traumática, porque é que eu estava a ter aqueles pesadelos. E eu hoje, de acordo com o conhecimento que tenho, que eu acabei de vos passar, é que é exatamente o oposto. Porquê? Porque quando vocês sonham com um trauma qualquer que vocês tiveram, uma coisa mirabolante que vocês nem sequer aconteceu na vossa vida, mas vocês sonham, basicamente é como se vocês revivessem aquele trauma que já se passou ou não, mas com as hormonas muito baixinhas. Portanto, imagina, vocês no vosso dia-a-dia têm um trauma qualquer, uma situação traumática. Qual foi? Eu depois, ok. Qual foi o podcast sobre o sono que eu ouviste? Eu depois vou-vos dizer, está bem? Eu ponho nas minhas histórias, está bem? Eu depois mostro o podcast que eu coloquei. E então, como eu estava a dizer, vocês têm um trauma no vosso dia, tá? Porque aqui é a minha cliente, que ela é muito curiosa e gosta de sempre de saber mais e mais e mais. Gosto muito disso. E então, como eu estava a dizer, vocês têm um trauma no vosso dia-a-dia e o que é que acontece? As vossas hormonas, adrenalina, cortisol, vai aumentar muito e isso vai aumentar muito o trauma na vossa cabeça. O trauma que vocês ficam na vossa cabeça nada mais é do que uma memória bastante bem consolidada. E durante o sono não acontece esse aumento de hormonas. Então, basicamente, é como o vosso cérebro tem fome de aprender, é verdade, é muito bom. É como o vosso cérebro diminuísse o trauma porque não tem as hormonas naquele momento ativas, compreendem? Portanto, é uma forma de destraumatizar a pessoa e por isso é que é tão importante vocês dormirem bem e conseguirem sonhar. Eu sei que muitas pessoas podem estar a pensar desse lado, eu não sonho, toda a gente sonha, só que muitas vezes as pessoas não se lembram. E eu vou passar aqui para uma parte acerca dos sonhos não, das fases do sono. O sono é composto por várias fases
E numa dessas fases é quando nós sonhamos. E quando não temos essa fase ativa porque estamos a dormir mal, então a pessoa diz que não sonha porque ela não passou por essa fase, ok? Ou então simplesmente porque ela não se lembra, mas eu já vos explico acerca das fases, ok? Então, uma das coisas que eu achei bastante curiosa é isso mesmo. Nós sonhamos para diminuir os traumas na nossa cabeça, está bem? E então, isso é outra coisa essencial para nós, porque assim, vocês às vezes só pensam em traumas realmente terríveis, assaltos, etc. Mas existem várias coisas no nosso dia-a-dia que nos podem trazer mini traumas, mini bloqueios, que eu falo bastante sobre isso. Eu até tenho aqui uma pessoa que está a assistir a live agora, que já tínhamos falado em fazer uma live sobre isso, que foi quando eu falei sobre o bloqueio de aprendizagem. Porque muitas vezes coisinhas pequeninas que nos acontecem quando nós somos crianças, em que a nossa professora diz que nós não conseguimos ler e nós achamos que aquilo foi horrível para nós demos aquele significado e ficamos traumatizados, mas nós nem sequer nos lembramos disso, mas ficou lá um bloqueio e cada vez que nós queremos aprender alguma coisa, esse bloqueio está lá, está bem? Então, lá está. Muitas vezes as pessoas só olham para esses traumas realmente grandes, como assaltos, etc., mas pode haver coisas do dia-a-dia, pequeninas, que vocês tenham, que vos provoque traumas e vocês nem sequer se percebem, ok? E por isso o sono vai-vos diminuir esses traumas através dos sonhos. Eu achei muito giro e muito engraçado. Pronto, como eu estava a dizer, outras das duas coisas que acontece é como se houvesse uma lavagem cerebral. É muito engraçado, mas eu quando ouvi achei bastante. É como se vocês tivessem uma máquina de lavar dentro do vosso cérebro. Quando vocês estão a dormir, existe um líquido dentro do vosso cérebro que tem movimentos diferentes do normal durante o sono. E o que é que ele está a fazer? Está a limpar as toxinas. Portanto, ele está a limpar tudo o que foi toxinas formadas durante o dia, ele irá limpar essas toxinas. Portanto, a importância do sono, mais uma vez, para vocês ficarem com o cérebro cada vez mais limpo e com menos toxinas, está bem? Depois, outra das coisas bastante importantes é o aumento da imunidade. Todas as pessoas que, por exemplo, no Covid ou em situações do dia-a-dia, que acabam por se constipar mais, por ter mais doenças, e elas não dormirem bem, acontece isso mesmo, elas acabam, portanto, acabei aqui por... Como é que eu vos vou explicar isto de forma melhor? Então, a pessoa que normalmente tem mais constipações, tem um sistema imunológico menor, normalmente ela não dorme tão bem. Porquê? Porque o sono é das melhores coisas para aumentar o vosso sistema imunológico, a força do vosso sistema imunológico, está bem? E então, aqui, alguns benefícios realmente cruciais para vocês realmente perceberem, eu preciso dormir bem, tem que ser, porque eu quero ser uma pessoa cada vez mais inteligente, com menos traumas e bloqueios e quero também ter um bom sistema imunológico com muita energia, portanto, dormir bem é essencial e eu agora mostrei-vos para que vocês fiquem com motivação para dormirem como deve ser, porque assim, cuidar do sono é a mesma coisa que cuidar de uma criança mimada. Vocês têm que realmente dar atenção, não é, eu agora hoje faço estas ferramentas, amanhã já não faço, está tudo bem. Não, é um hábito, vocês têm que cuidar do vosso sono, entendem? Porque vocês, por exemplo, estão habituados a dormir a uma certa hora, eu há pouco tempo até tive um cliente que me disse isso, que ele acorda sempre cedo, e houve um dia que ele foi a uma festa de anos ou o que foi, e ele acabou por se deitar mais tarde, mas acordou à hora que sempre acordou, porque lá está, porque é um hábito, dormir àquela hora e acordar àquela hora é realmente um hábito, está bem? Portanto, cuidar do vosso sono como uma criança mimada, fiquem com isso no vosso cérebro, está bem? E então, agora, outro tópico que eu vou falar convosco, que eu vou falar sobre isso, que era o que eu ia dizer há pouco, tem a ver com o relógio biológico. O que é o relógio biológico? É basicamente, se vocês pensam, vocês sabem as horas, e eu acabei por falar nisso na live anterior também, de acordo com o relógio, não é? Mas se não houvesse relógio, como é que vocês saberiam a hora? Como é que saberiam? Através do quê? Algo que existe há milhares de anos, que é o quê? O Sol, não é? A luz. Portanto, vocês sabem que horas são de acordo com a luz. Então, basicamente, no nosso cérebro nós temos vários neurónios, células, temos genes dentro dessas células e nesse DNA, não é? Existem uns genes que se chamam genes clock. Portanto, os cientistas descobriram estes genes
Sim, a luz solar, exatamente. Os cientistas que descobriram estes genes foram muito criativos. Colocaram genes clock, então o clock é de relógio, eles são isso mesmo. São genes que estão num local do vosso cérebro, que é o supraquiasmático, que isso não importa, mas nesse local estão lá esses genes clock de relógio que vão receber a luz e vão saber que horas são. E era isto que eu vos queria dizer há bocadinho, acerca da luz. Porque ocorreu um estudo científico que colocou pessoas dentro de uma caverna. E essas pessoas ficaram lá durante 20 dias e o que é que acontece? Essas pessoas começaram a dormir durante o dia e a acordar à noite. Porquê? Porque o nosso relógio biológico tem tendência a atrasar um pouco. E então, se vocês não tiverem sempre a ajustá-lo com luz solar, como disse aqui um dos seguidores, então vocês ficam com o vosso relógio biológico completamente alterado e não conseguem dormir em condições. E foi isso que aconteceu a essas pessoas. Eles foram para uma caverna, portanto não havia luz, eles fizeram a vida deles e eles começaram a dormir por volta das 3 da tarde e acordar às 2 da manhã, 11 da noite, portanto dormiam durante o dia e acordavam durante a noite, porque eles não tinham luz solar. E o relógio biológico deles foi atrasando, até que chegou a um ponto em que eles começaram a dormir dessa forma, está bem? Então, isto para vos dizer que nós somos animais diurnos, tudo isto para vos dizer que nós somos animais diurnos, animais racionais diurnos, que existem vários animais na nossa natureza que são noturnos, como por exemplo as corujas. Elas conseguem ver durante a noite e nós não conseguimos ver durante a noite, portanto nós não somos noturnos, porque há pessoas que às vezes podem pensar assim, que é o que eu ouço falar muito, eu gosto mais da noite, eu sou noturna, mas não, ninguém é noturno, ok? O ser humano é um animal diurno, não noturno, e por isso não há aquela situação de eu fico durante a noite acordada porque eu sou noturna e é durante a noite que eu estou bem. Não, isso não existe, portanto as pessoas que realmente pensam isso é porque não têm este conhecimento, ok? E eu estava há pouco a dizer que ia falar sobre outro estudo científico acerca das horas, e eu já falo sobre isso, a quantidade de horas que devemos dormir, mas isso eu já lá vou. Agora, continuando, para vos mostrar que nós não somos animais noturnos, algo muito óbvio é que realmente nós não conseguimos ver durante a noite, e por isso não somos animais noturnos. Nós de antes foi noturno por imposição e obrigação. É verdade, porque anteriormente, aqui eu vejo uma pessoa a falar que eu sei que realmente já teve que fazer trabalhos durante a noite, tal como o meu namorado de vez em quando também tem que fazer, trabalhava por turnos, exatamente, sim, a minha irmã também. E o que é que acontece? Anteriormente não havia isso, não havia, nós trabalhávamos por turnos, o sol punha-se e nós íamos dormir. No máximo ficávamos à luz ali da lareira e pouco mais, ok? E então, lá está, o que é que acontece? Esses trabalhos noturnos são necessários agora ser feitos em algumas profissões, mas não é o normal do nosso cérebro. Nós não somos noturnos, está bem? E então, basicamente, como é que nós vamos ajustar o nosso relógio biológico? Através da luz. Eu expliquei na live anterior o quanto é importante nós acordarmos e expor-nos à luz. Daqui a pouco eu dou a ferramenta, deixem-me só ver as horas, porque realmente eu não quero ultrapassar muito tempo, ok? Eu daqui a pouco irei dar a ferramenta certinha, com todos os passos, mas que vocês já fiquem a perceber, pois porque é que eu tenho que olhar para a luz solar? É por isto mesmo, para vocês ajustarem o vosso relógio biológico, está bem? Depois, ajustarem os vossos genes, clock, não é? Vai chegar a informação que é de dia, então vocês sabem que é de dia e existe um conjunto de hormonas dentro de nós que vai fazer com que nós tenhamos sono ou não. Por exemplo, a melatonina é uma hormona que está presente muito à noite para nós conseguirmos dormir e de manhã ela basicamente não está presente. Porquê? Para nós ficarmos acordados. E quem é que vai regular isso? É os genes clock, ok? E quem regula os genes clock é a luz solar, está bem? E é por isto mesmo, acredito que as pessoas que até me estejam a seguir, lá está, como eu já tive aqui um seguidor que falou sobre a alfazema, o óleo essencial da alfazema, até conhecem um pouco de suplementação, como por exemplo a melatonina. Quando vocês tomam, por exemplo, até na farmácia ou numa ervanária, vão buscar a melatonina, ela serve para isso mesmo, para ajustar o vosso genes clock, está bem? Mas o ideal é que vocês façam uma boa higiene do sono, que é isso a ferramenta que eu tenho para vocês no final, está bem?
Depois, então aqui explicar-vos que nós somos então animais diurnos, que devemos estar ativos durante o dia e que existem 2 cronotipos. O que é isto? Há muita gente que às vezes, eu sei que se calhar até já posso haver pessoas que já ouviram os clubes das 5 horas da manhã, portanto, querem acordar às 5 da manhã porque eles querem acordar às 5 da manhã. E há pessoas que realmente têm um cronotipo. O que é que isto significa? Uma genética que não se dá tão bem a acordar às 5 da manhã. Mas isto não quer dizer que ela acorde às 11 da manhã. Simplesmente tem dificuldade em acordar tão cedo. E existem 2 cronotipos bastante comuns, existem 3, mas vou falar dos 2 principais. Sim, é verdade. E então, sim, a melatonina é produzida pela glândula pineal, verdade. E então, lá está, esses cronotipos, o cronotipo este nome é vespertino e o matutino são 2 cronotipos que nós temos presentes. Portanto, imagina, não sou eu que tenho os 2. Cada um de nós tem um ou outro. Uma pessoa que tem o cronotipo matutino, ele tem tendência a preferir acordar o mais cedo possível, portanto, entre as 5h30 da manhã, 6h30 e deitar-se o mais cedo possível, como 9h30, 10h30. Essas pessoas têm o cronotipo, têm uma genética que faz com que elas realmente se sintam melhor a acordar mais cedo e a deitarem-se mais cedo. Pessoas vespertinas, eu realmente, assim, uma coisa que eu já vos tinha dito é que eu tenho dislexia, cada vez está menor, essa dislexia vai ser ultrapassada totalmente, então há certas palavras que eu, por vezes, posso trocar um bocadinho devido a isso. Mas é algo que tudo se trabalha e eu não deixo ficar por essa dislexia, porque eu ando a ver muitas coisas para conseguir retirar essa dislexia e a tirar. Então, por isso é que às vezes eu tenho alguma dificuldade em dizer algumas palavras. Então, o por, às vezes tenho alguma dificuldade nesse sentido. Então, o vespertino é uma pessoa que já tem tendência a deitar-se um bocadinho mais tarde e acordar um bocadinho mais tarde. Como, por exemplo, 10h30, 11h30 e acordar ali entre as 7h30 ou 8h30. Portanto, lá está. Existe às vezes até muita gente que tem esse cronotipo de acordar um bocadinho mais tarde e deitar-se um bocadinho mais tarde e ele faz muita força para ir para o clube das 5 da manhã e então ele depois anda o dia todo com pouca energia e é só ajustar isso, ok? Não quer dizer que essa pessoa seja noturna, não é nada disso, não é isso que eu estou a dizer, simplesmente ela tem preferência a nível genético de acordar um bocadinho mais tarde e deitar-se um bocadinho mais tarde, está bem? E vocês de certeza que se devem estar a identificar qual do vosso cronotipo. Quem estiver aqui, que me diga, que interaja comigo, qual é que é o cronotipo que acha que tem, o vespertino ou o matutino? Qual é que deve ser o vosso cronotipo? Isso é importante nesse sentido, porque às vezes há muita gente, eu quero acordar às 5 da manhã, e ele é do tipo vespertino, e o que é que acontece? Ele acaba por ter um dia menos produtivo, porque se está obrigado a uma coisa que não é da sua genética, está bem? E então, por isso é que eu falei sobre isto. Agora vou passar para as horas de sono, para depois passar para a ferramenta em si, está bem? Então, muita gente diz, eu só devo dormir 5 horas, 6 horas, o ideal para mim são 4 horas. Ok, matutino, muito bem. Obrigada pela vossa interação. Então, muita gente começa a dizer que só deve dormir 5 horas, 4 horas, que está bom, eu estou bem com 5 horas. É o que eu mais ouço, é as pessoas irem realmente dormir à meia-noite e tal, 1 da manhã, e acordarem. Tenho aqui muitos matutinos, eu sou muito sincera, eu também penso que sou matutina. E lá está, para vocês perceberem a dificuldade de às vezes uma pessoa perceber isto, e é importante vocês estudarem e verem este tipo de lives. Quando eu estava na universidade, eu estudava durante a noite, e eu sempre pensei assim, eu estudo melhor durante a noite. Eu estava a ser uma pessoa ignorante, porque eu não tinha conhecimento. Quando eu mudei a minha rotina e comecei a perceber, eu realmente rendo muito melhor durante a manhã. Eu consigo até fazer melhor as lives, eu já vos disse isso, eu prefiro fazer esta hora e não ao final do dia, nem às 9, porque eu começo a ficar assim, já não a conjugar muito bem as coisas, e é por isso que eu faço as lives a esta hora, para eu trazer o melhor conteúdo possível, porque eu percebi-me disso e comecei-me a perceber que vocês comentem, eu gosto muito que vocês comentem, porque interagem comigo e isso deixa-me mais motivada, e é por isso que eu faço lives e não ponho um vídeo só a falar sobre o sono ou qualquer tema. E eu via que quando eu fazia mais ao final do dia, eu lia e
a interrupção, portanto, entre eu ler o comentário e eu voltar àquilo que eu estava a dizer, era muito maior. Portanto, o tempo era muito maior. Era como se eu não me lembrasse bem do que é que eu estava a dizer antes. Porquê? Devido a isso mesmo, por eu ter um um cronotipo matutino, porque realmente eu render muito melhor de manhã, ok? E então, lá está, por exemplo, as pessoas que têm o estilo vespertino, elas rendem melhor assim para o final da tarde, elas sentem-se muito melhor, com uma maior pica, assim 5, 7, 6 horas, elas sentem-se muito melhor. Acorda tudo às 5 da manhã, sim. Aqui sim, na live eu estou a ver que sim, é verdade. E então lá está. É muito importante vocês terem esse vosso conhecimento e fazerem experiências. Olha, acordem um pouco mais cedo e vejam como é que se sentem. Mas, obviamente, tem que se deitar mais cedo, porque se vocês acordam mais cedo e não se deitaram mais cedo, vocês vão ficar cansados porque não dormiram o tempo suficiente. E é isso que eu vou falar agora. Que muitas pessoas, é isso que eu vejo mais, é as pessoas dormirem 5 a 6 horas. É o mais comum de agora. Eu desejo que vocês que estejam aqui a ver não vos aconteça isso, mas é o mais comum. E o pior disso tudo é que essas pessoas pensam que elas é que estão corretas, está bem? E eu vou-vos mostrar, através de um estudo científico, que isso não é verdade. Portanto, houve um cientista que colocou várias pessoas para fazer um estudo científico. E o que é que acontece? Eles fizeram, na noite anterior, eles tiveram um padrão de sono diferente. Portanto, houve um grupo que dormiu durante 4 horas, outro grupo que dormiu 6 horas, outro grupo que não dormiu nada, portanto, ele fez direta, não dormiu nada, e o outro grupo que dormiu 8 horas. E o que é que acontece? No dia a seguir, eles fizeram um teste de memória. Portanto, fizeram um teste mesmo prático, eles fizeram um teste de memória, durmo 7 horas e 30. Está ótimo, muito bem. Por isso é que tens energia a nível 11. Então, lá está aprovado. E então, esses grupos fizeram um teste de memória no dia a seguir. E o que é que aconteceu? As pessoas que dormiram 6 horas, 4 horas e obviamente as que não dormiram nada tiveram um teste horrível, não é? E as únicas que realmente tiveram um teste muito melhor foi as que dormiram 8 horas. Portanto, o cérebro delas estava bastante melhor porque dormiram aquela quantidade de horas, está bem? E isso foi provado nesse estudo científico e cada vez que eu tiver um cliente que venha a dizer que dorme 5 horas e que está bem, eu vou mostrar este estudo científico e vou-lhes dizer, não é bem assim, olha, estuda e vê. Vê que realmente não é bem assim, porque o que é que acontece? Eu já falei sobre crenças e acontece muito que nós achamos que nós é que temos razão. E eu sempre fui bastante teimosa e eu é que sabia e às vezes havia coisas no livro que eu ainda duvidava. Mas porquê? Porque era bastante teimosa e muitas vezes acontece isso com os meus clientes que eles, não, então eu estou bem, porque é que não, para mim é suficiente, eu é que estou bem. E por isso, devido às crenças que a pessoa tem, não é por mal, é mesmo devido às crenças, àquilo que a pessoa aprendeu e à falta de conhecimento que ela tem naquele sentido. E é por isso que eu trago tantos estudos científicos, porque são pessoas que realmente fizeram estudos controlados dentro de um laboratório, que é tudo bastante controlado e eles conseguem tirar conclusões e mostrar às pessoas que realmente, olha, não acreditas, então vê este estudo científico. Porquê que eu estou a falar disto? Porque essas pessoas que dormiram 6 horas, esta foi a parte mais fixe e hilariante do estudo científico, é que perguntaram a essas pessoas que dormiram 6 horas como é que elas se sentiram. Como é que achavam que a memória delas estava antes de receberem o teste, portanto, o resultado do teste? Perguntaram assim, então, mas como é que vocês se sentiram? Vocês acham que tiveram uma boa prestação no teste? Vão ter uma boa nota? Sentem-se com muita memória ou com pouca memória? E as pessoas disseram que se sentiam com muita memória, sentiram-se bem. Portanto, aí está, e a parte mais fantástica deste estudo científico foi esta parte, foi realmente as pessoas perceberem que elas pensavam que elas tinham boa memória e depois foi-se ver o teste e não tinham, ok? Então a pessoa tem uma falsa percepção que tem sim uma boa memória e que está bem, mas ela não está, e foi provado através deste estudo científico, e foi por isso que eu quis falar sobre isto nesta live. Durmo apenas 4 horas por noite e o meu cérebro está meio devagar, com certeza. Aí está a prova. Eu compreendo, lá está. Tal como há pouco tive aqui uma pessoa que me falou sobre trabalhar por turnos, não é? Trabalhar por turnos. Eu compreendo que a vossa vida às vezes
tem que acontecer isso, dispõe disso e isso tem que acontecer, tudo bem. Mas é que vocês tenham esse conhecimento que realmente não vos faz bem e vocês começam a perceber: ai, porquê é que eu estou assim meio devagar? Ah, porque durmo 4 horas. O que é que eu posso mudar? Portanto, porque acredito, eu não sei o que é que a pessoa que dorme 4 horas faz, mas acredito que provavelmente até possa estar a estudar, estar a trabalhar e acaba por se deixar ir porque é mais interessante aquilo que ela está a fazer e acredita que aquilo vai aumentar mais o seu conhecimento e ter muito mais na vida por conseguir trabalhar mais, ser mais produtivo. Mas é exatamente o oposto, quanto melhor vocês dormirem, maior vai ser a vossa energia e mais produtivos vocês são, porque a nossa produtividade, ela é basicamente vocês terem o máximo de resultados com o menor de energia possível, ok? E então, vocês conseguem isso se vocês estiverem muito bem a nível mental, se vocês conseguirem dormir bem, ok? Senão vão andar realmente meio devagar, ok? Está bem? Portanto, eu trouxe este estudo para que vocês entendam, porque há muita gente que duvida e diz assim: não, eu estou bem. E por isso é que eu falei sobre este estudo. E agora vou falar das horas de sono ideais. Portanto, existem várias, eu não vou falar de todas, depois se vocês quiserem eu posso deixar nas minhas histórias ou posso mandar no direct uma mensagem a dizer as horas ideais de sono, está bem? Porque pode haver pessoas que tenham bebés e até gostavam de saber isso, e tudo aquilo que eu vos trago é a nível científico. Eu vou à neurociência procurar e trazer os estudos científicos de acordo com o que está lá escrito nesses estudos, está bem? E às vezes vocês podem ter algumas dúvidas daquilo que vem na internet, então podem perguntar por mensagens. Então, basicamente, o recém-nascido de 0 a 3 meses deve dormir entre 14 a 17 horas. Isto inclui as cestas durante o dia, os sonos durante o dia. Depois, por exemplo, um adolescente deve dormir entre 8 a 10 horas, que são aqueles que dormem menos, não é? Infelizmente, sim. E é aqueles que mais precisam, porque é quando estão ali a acabar a renovação ou a construção do seu cérebro e precisam bastante dormir, mas infelizmente são os que agora dormem menos. Mas eles precisam de 8 a 10 horas de sono, está bem? Depois, aqui os adultos precisam de 7 a 9 horas, portanto, cada pessoa é única, há pessoas que preferem dormir um bocadinho mais, outras que preferem dormir um bocadinho menos. Aí é um pouco o ajuste pessoal. Tal como eu falei dos cronotipos, vocês percebam qual é que é o vosso cronotipo, quando é que vocês realmente rendem melhor. Isso é muito importante para quem trabalha, por exemplo, até com empreendedorismo, trabalha por conta própria e às vezes quer ver quando é que faz certo tipo de coisas, como eu fiz em relação à live, por exemplo. Gravação de aulas para o meu curso, prefiro fazer de manhã. Porquê? Porque eu estou melhor. Entendem? Assim vocês conseguem, de acordo com o vosso cronotipo, perceber e ajustar melhor a vossa agenda, está bem? E por isso é que eu falei do cronotipo, para que vocês consigam ajustar melhor. Eu estou a falar de pessoas empreendedoras, porque tenho bastantes clientes que me seguem, que são empreendedores e seguidores que também são empreendedores, mas pessoas que não são empreendedoras, que querem ser mais, querem ser a sua melhor versão e querem estudar mais, ponham o estudo de manhã em vez de ao final do dia, depois de saírem do trabalho. E por isso é que é tão importante vocês saberem o vosso cronotipo, está bem? E então, lá está, depois pessoas que têm mais de 65 anos normalmente já não precisam dormir tanto, então entre 7 a 8 horas. E aqui estava-vos a dizer que uma pessoa adulta deve dormir entre 7 a 9 horas e depois aí vocês próprios ajustem e percebam: eu com 7 horas e meia estou bem. Não, eu prefiro 8. Eu realmente quando durmo 8 fico melhor. Não, mas eu sou aquela pessoa que preciso mesmo das 9. Eu tenho uma amiga minha que ela precisa dormir 9 horas e ela sente-se muito melhor quando dorme aquelas 9 horas. Então isto é muito individual. Devem dormir entre 7 a 9 horas, está estudado e provado, mas depois é individual. Dentro destas 7 a 9 vocês percebam como é que vocês se sentem melhor. E por exemplo, aqui uma estratégia, eu vou agora para a ferramenta final, está bem? Já estou aqui a terminar para ir para a ferramenta final. E uma das coisas que eu aqui vos ajudo, por exemplo, esta pessoa que dorme 4 horas, e uma estratégia para a pessoa, muito obrigada pela interação, obrigada, para a pessoa começar a dormir melhor. Vocês realmente, imagina, a pessoa que dorme 4 horas, não sei que horas é que ela vai para a cama, mas que vá à meia-noite e acorda às 4 da manhã, por exemplo, ela vai querer ir agora às 9 horas da noite e acordar, por exemplo, às 4 ou 5, seja o que for, não é? E pensa que é logo assim. Não é? É preciso ir aos pouquinhos, está bem? Então, ir ajustando o relógio aos pouquinhos. Então, lá está, fazendo isso de 15 em 15 minutos. Isto é,
Hoje, eu, ao contrário, por exemplo, uma pessoa quer começar a acordar mais cedo e deitar-se mais cedo, a pessoa começa a se deitar mais cedo e depois começa a colocar o relógio do despertador 15 minutos antes do que estava no dia anterior. E sucessivamente vai fazendo isso de 2 em 2 dias, de 1 em 1 dia, até que fica no horário que a pessoa quer acordar. Até que depois chega à perfeição das perfeições e da excelência, que é não acordar com despertador. Isso era o ideal, está bem? E é esse que devemos todos querer atingir, está bem? Então, aqui uma estratégia para quem quer começar, por exemplo, a acordar mais cedo e deitar-se mais cedo, ir fazendo isso de forma cautelosa e devagar e não de qualquer forma, está bem? E então, agora aqui, vou para a ferramenta final, em que basicamente eu já comecei por falar sobre isso na live anterior, que é a luz solar, que já falei bastante sobre isso. Então, basicamente, vocês começam o vosso dia, acordam à hora que acordem, tem aqui muita gente matutina que acorda bem cedo, portanto, acorda se calhar antes do nascer do sol, provavelmente, e então essas pessoas não veem logo a luz solar. E aqui o que eu indico é meia hora a 60 minutos após vocês acordarem. Imagina, vocês acordam às 6h30. Entre as 6h30 e as 7h30, vocês exporem-se à luz solar, está bem? Esta é a primeira estratégia, logo para começarmos o dia como deve ser para a ferramenta. Portanto, agora estejam com caneta e papel e aplique esta ferramenta até à próxima live. Eu vou-vos perguntar, a partir de agora começo-vos a perguntar no início para realmente cobrar-vos se vocês têm feito ou não a ferramenta, porque foi o que eu vos disse no início da live, a maior diferença, eu gosto muito sou cientista, eu adoro estudar as coisas, então olhar para os clientes e perceber, mas porquê é que este cliente sabe tanto e nunca conseguiu ter resultados? O que é que se passa? E eu percebia-me deste padrão, não fazem as coisas, não aplicam aquilo que sabem. Por isso, agora, caneta e papel e comecem a aplicar e fazer, está bem? E as vossas dificuldades, na próxima live, digam-me, podem-me dizer alguma dificuldade do que estiveram a fazer agora, durante estes 7 dias. Olha, Isabela, eu tive dificuldade nisto, apesar de que a próxima live não é sobre o sono, é sobre outro tema, para que vocês atinjam a vossa melhor versão, mas vocês podem falar sobre isso, olha, esta dificuldade, e depois eu tiro um tempinho da live para responder essas perguntas, está bem? Então, basicamente, iniciando, apontem aí no vosso caderno. A primeira coisa é acordam e depois vão entre os 60 minutos, 30 a 60 minutos, vão apanhar luz solar. Podem ler um livro, por exemplo, mas não estou a dizer que tem que ser 30 minutos lá fora. Vou aplicar sim, obrigada. Eu fico muito feliz se aplicar e se começar realmente a ter mais energia e mais produtividade. Muito feliz mesmo. Que é isso, aquilo que eu coloquei um post sobre isso acerca dos meus clientes. Aquilo que me deixa mais feliz são as transformações dos clientes. Nem é propriamente os depoimentos, é mesmo a transformação. É eu ver uma transformação. Eu fico tão feliz. Eu tenho aqui clientes que também já estiveram aqui, bastante curiosos, que gostam e aplicam as coisas, que depois eles dizem, olha, eu vi aquela transformação, eu já não sou aquela pessoa, eu sou outra pessoa, e é isso que me deixa muito feliz, está bem? Então, basicamente dentro dos 30 minutos a 60 minutos após vocês acordarem, irem expor-se à luz solar, portanto, à luz do dia. Vocês saem de casa, se vocês tiverem um pátio, uma varanda, e depois estão lá entre 15 a 30 minutos. Pode ser, eu por acaso não tenho essa sorte de ter o sol a nascer para mim, eu adorava, mas tenho um prédio ali à minha frente que não me deixa, então fico assim, mas não há problema, a própria luz solar é suficiente, está bem? Mas só vocês tiverem, por exemplo, têm 2 varandas de um lado e do outro, e tiverem a varanda do nascer do sol, vão para aquela, está bem? E sentem-se, claro que não é olhar para o sol, mas sentam-se naquele local em que o sol está ali a nascer, está a bater em vós, e vocês estão a ler um livro ali durante 15 a 30 minutos, ou tomar o café, qualquer coisa, está bem? Ali dentro da meia hora a 1 hora. Vocês acordam, por exemplo, às 6h30 e até às 7h30 têm que fazer este procedimento. Ir até lá fora, apanhar sol durante 15 a 30 minutos. Como eu já vos disse,
Eu não tenho o sol da manhã logo deste lado do pátio, por isso fico cá fora, não há problema. O que importa é vocês apanharem a luz do dia, está bem? Não é propriamente o sol no vosso rosto, está bem? Se tiverem, é melhor, mas se não tiverem, não há problema, porque o importante é a luz do dia, está bem? Então, esse é o primeiro passo. Antes desse, que é o que eu faço sempre, e acabei aqui por me esquecer de dizer, é beber um grande copo de água. Eu até comprei uns copos assim de cidra, que parecem muito resistentes, mas são muito bons. Resistentes. Parecem ser muito frágeis, parece que se partem com qualquer coisa, mas eles são muito bons. O meu namorado outro dia estava a lavar um, caiu e ele ficou bom. Portanto, às 5 da manhã não tenho luz solar. Eu nasço mais tarde. Sim, é verdade. Por exemplo, como eu estava a dizer, pode ser 1 hora, por isso acredito que às 6 já tenhas. Então ali 5h45 podes ir apanhar essa luz solar do dia, está bem? Sim, aqui eu sou que acorda bastante cedo e ali às 5 da manhã não tem a luz solar, é verdade. Então, lá está. Para quem está em Portugal, quem me está a ver que está em Portugal, eu indico uns copos da Espaço de Casa, que são uns copos de cidra de meio litro. Eu bebo logo aquilo de manhã e faço logo, porque eu antes bebia 2 copos de 250 e dava-me bastante mais trabalho. Agora com aquele copo já fica ali a minha quantidade de água matinal logo assim que eu acordo. É muito, muito importante e um dia até posso fazer uma live dos benefícios que traz um copo de água em jejum. Realmente, porque nós passamos a noite toda sem água e nós somos 70% de água, por isso precisamos muito de água. Então, bebam logo, assim que acordem, um copo de água, está bem? Depois, fazem isso de expor à luz solar. No caso aqui da minha seguidora, ela diz que não tem luz solar às 5 da manhã, então espera um bocadinho mais tarde e está tudo bem, pronto. Depois, a seguir, o que é que... Agora, isto é de manhã fazer isso mesmo. Outras coisas que podem aplicar. Comer ao mesmo horário, portanto o pequeno almoço ser ao mesmo horário, porque vai ajustar melhor o vosso relógio biológico. Fazer exercício físico, se for no mesmo horário, melhor, e se for de manhã, melhor. Portanto, ali vocês acordarem, fazer algum exercício físico, mesmo que vocês vayam para o ginásio mais tarde, vocês podem fazer ali uma sequência, umas flexões, uns agachamentos logo de manhã para acordar o corpo. Isto são aqui estratégias a mais, mas a ferramenta em si é basicamente vocês acordarem, beberem água, porque só o ato de beberem água também estão a dizer ao vosso corpo que vocês estão a acordar, está bem? Depois de beberem essa água, tomar esse sol, eu tomo 750 de água assim que acordo. E cafeína só depois de 2 horas. Muito bem! Não sei se estiveste na live anterior, mas eu falei disso mesmo, que a cafeína, se vocês tomarem 1 hora e meia antes não, 1h30, 1 hora após acordar, é o ideal. Se for antes, vocês vão se sentir arrastados ao longo do dia, está bem? Portanto, já estás a fazer muito bem. E então... Depois, agora vou falar da noite. Já falei da manhã, o que é que vocês podem fazer? Basicamente é exporem-se à luz solar para o vosso relógio biológico ficar ajustado e à noite o que é que devem fazer? Portanto, este é o passo mais difícil, até para mim é desafiador, que é 3 horas antes de irem dormir, realmente não tocarem em nada que estimule muito o vosso cérebro, está bem? Isso era realmente muito, muito importante. Mesmo que até vão ler um livro, não seja um livro assim muito técnico, que mexa muito convosco, assim uma coisa mais suave, não significa que possa ser um livro que vocês não têm que gostar, porque é uma grande seca comprarem um livro só porque sim, só porque vou dormir. Não é nada disso. Simplesmente não ser uma coisa muito técnica do vosso trabalho, por exemplo, ser algo mais suave, que vocês até têm curiosidade. Se vocês não gostam, por exemplo, de romances, não gostam desse tipo de coisas, pode ser algo até do vosso interesse, não é? Até pode ser esta área de desenvolvimento pessoal, por exemplo, mas que não seja muito técnico, vocês estejam ali, que estar bastante espertos para conseguir perceber um exercício, por exemplo, um exercício de matemática, ou seja o que for. Então, nas 3 horas antes de dormir, evitar atividades muito intensas, como exercício físico, como estudos muito intensos. Portanto, se querem ver alguma coisa, uma coisa bastante suave, está bem? E, obviamente, também se diz o mesmo para a televisão, está bem? Se forem, assim, filmes demasiado agitados, vocês vão ficar automaticamente mais agitados. Vão aumentar o vosso cortisol e diminuir a vossa melatonina e dormir pior, está bem? Então, ali, entre as 22 horas e as 4 da manhã, que eu espero que estejam a dormir, não é? Mas pronto, a partir das 22 horas,
evitar ao máximo mexer em telemóveis, em computadores, etc. Portanto, mexer em aparelhos que tenham luz azul, que é isso que eu agora vou falar. Portanto, esta ferramenta, o que está bastante intrínseco nesta ferramenta é a luz, a importância da luz de manhã e a importância da luz à noite. Durante a noite, não tenham luzes brancas, como eu tenho agora aqui uma luz branca à minha frente. Evitem ao máximo ter luzes brancas durante a noite. Porquê? Porque essa luz branca é aquela luz muito semelhante à luz do dia e o nosso cérebro fica confuso. Então, mas que já se pôs o sol, já é para eu ir dormir e estou com uma luz tão branca que está ali a dizer ao meu cérebro que é de dia. Claro que a intensidade desta luz branca não é igual à intensidade da luz solar, mas é suficiente para diminuir a vossa melatonina, está bem? E então, lá está, a partir ali de uma certa hora que vocês queiram ir dormir, imagina vocês querem ir dormir às 10 da noite, a partir ali das 9h30, diminuir as luzes, não quer dizer que vocês não tenham luzes, mas luzes amarelas, eu por exemplo eu mostrei-vos um candeeiro, eu já estou aqui, estou quase a terminar, está bem? Já estou quase a fazer uma hora de live, estou quase a terminar. Então eu tenho um candeeiro de sal de Himalaias, ele tem uma luz muito fraquinha, amarelinha, e eu gosto bastante, eu só ligo, eu já queria este candeeiro há bastante tempo, mas ainda não tinha comprado e depois a minha irmã ofereceu-me nos meus anos e eu fiquei muito feliz. E eu também já vos tinha mostrado, foi das primeiras coisas que eu mostrei aqui no meu Instagram, quem já me segue há muito tempo viu que eu mostrei a minha lâmpada vermelha no quarto. Muita gente começou a pensar coisas doidas, mas não é nada disso, é mesmo para dormir melhor e quando, por exemplo, vou para a cama, em vez de ligar as luzes, por mais que todas as luzes que eu tenha, a não ser da cozinha, sejam amarelas, acabam por ter uma intensidade um pouco maior do que aquele candeeiro. Então, ele tem uma lâmpada vermelha, portanto, aqui não é só ter a lâmpada vermelha, ela ter uma baixa intensidade. Importante aqui é serem lâmpadas o mais amarela possível e de baixa intensidade. Podem ser velas, se vocês gostarem de estar à luz das velas, sim, também ajuda bastante, mas depois bastante atenção para não queimarem nada, não é? Mas, por exemplo, já tenho aqui seguidores que falaram sobre óleos essenciais, eu também gosto bastante, mas que tenham aquele difusor que tem uma vela também poderá ser suficiente para iluminar, só para ter assim uma iluminaçãozinha de fundo. A live tão especial, pode seguir o tempo que quiser. Obrigada. Fico muito feliz com a vossa interação, obrigada. Fico feliz de saberem que estão a gostar, mas realmente eu não quero aqui tomar muito do vosso tempo, mas sei que é um investimento que vocês estão a fazer em vós e muita gente esquece e só faz investimentos para os outros e os outros é que são importantes e deixam de dar importância a eles próprios. Portanto, então assim, tenho luzes. Está muito bom, muito obrigada. Está muito bom, obrigada. Então, tenham luzes amarelas à noite, está bem? Assim que o sol se põe, se vocês conseguirem, algo também que é bom para vocês, vejam o pôr do sol, se conseguirem. Se não conseguirem, não há problema, vão um bocadinho à tarde para o vosso cérebro perceber, já está a escurecer, começa a produzir melatonina, entendem? Basicamente são mensagens para o vosso cérebro, está bem? E depois, em casa, ter luzes amarelas, especialmente à noite, ok? Esta aqui é a maior recomendação que eu possa ter nesta live, são as luzes, seja luz solar de manhã, seja à noite as luzes brancas não ligar, está bem? E depois, já existem aplicações, se vocês quiserem, depois também vos digo nas histórias, aplicações para o computador. Eu tenho uma aplicação que ajuda a diminuir a luz branca e a luz do ecrã a partir das 10 horas fica mais amarelada e existem aplicações que seja para o telemóvel como para o computador e isso poderia ajudar bastante para quem tem que estar, por exemplo, até um bocadinho mais tarde com o computador. O ideal é que não estejas, mas nem sempre isso é possível, então dentro do ideal arranjarmos soluções. O que eu mais gosto é de arranjar soluções e não problemas. Portanto, a pessoa traz-me os problemas, não é? E a gente vai procurar as soluções. Ok, se acontecer isto, o que é que eu posso fazer? Realmente eu não consigo neste momento. Então o que é que eu posso fazer? Podes aplicar essa aplicação, instalar essa aplicação no computador que vai diminuir a luz azul dos vossos computadores e do telemóvel, está bem? Mas se quiserem eu posso-vos dizer a aplicação, porque agora não me lembro muito bem como é que se chama, o nome da aplicação é Lux qualquer coisa, mas eu tenho ali no computador e se quiserem posso-vos dizer se vocês for do vosso interesse, está bem? Então basicamente isto é a ferramenta.
É bastante simples, no fundo, é vocês realmente acordarem, exporem-se à luz solar, beberem o copo de água, como eu disse anteriormente, depois exporem-se à luz solar e à noite reduzirem as luzes e não terem atividades muito estimulantes, está bem? Obviamente, depois há aqueles cuidados que toda a gente já sabe, não é? Não comer antes de dormir, este cuidado acho que toda a gente já sabe, que é se vocês vão dormir e estão com o estômago cheio, o vosso cérebro vai estar mais concentrado em fazer a digestão do que a tentar dormir, está bem? Então, 2 a 3 horas, não comer nada e, obviamente, não comer um boi e uma coisa muito grande antes de irem dormir, está bem? Porque senão a digestão vai ser muito superior. Então, depois, outros cuidados. A ferramenta, basicamente, é isto que eu vos acabei de dizer, é vocês fazerem isto e repetir todos os dias, porque é como vos disse, o sono é uma criança mimada, portanto, se é uma criança mimada, nós temos que cuidar muito bem dela. Então, basicamente, é vocês terem muita atenção com a luz e depois repetir isto. Existe outro cuidado que possam ter dentro do vosso quarto, que quem está em Portugal agora não é necessário porque está mais frio, as noites já ficaram frias agora e agora vem o inverno, é diminuir a temperatura do quarto. Isso também ajuda a pessoa a ter um melhor sono durante a noite. Então quem está, por exemplo, no Brasil vai começar agora a ficar mais quente, então podem utilizar o ar-condicionado. Mas depois uma recomendação que tenho em relação a isso, eu por exemplo não gosto muito de ar-condicionado, mas sim ajuda a pessoa a dormir melhor, ter um ambiente mais frio, mas tenham cuidado de usar um umidificador, pode ser aqueles com óleo essencial e pôr o óleo essencial de alfazema, por exemplo, porque depois o ar-condicionado vai secar muito o ambiente e depois vocês ficam muito secos dos vossos pulmões, está bem? E então quem gosta, quem prefere até utilizar o ar-condicionado, pode utilizar, mas tenham atenção de utilizar um umidificador. E se utilizarem o óleo essencial de alfazema, melhor ainda, está bem? Pronto, depois aqui a ferramenta basicamente é esta, que eu peço que vocês apliquem até a próxima semana e agora só mais algumas coisas que vos possa ajudar. Alguns cuidados, tal como aqui disse um seguidor que ele não toma café nas primeiras 2 horas após acordar, também é muito importante que não bebam café após as 3 horas da tarde, está bem? Porque a cafeína fica no vosso organismo, há quem diga, não, comigo isso não me acontece, tal como aquelas pessoas que dizem que dormir em 6 horas está tudo bem com elas, muita gente também diz isto em relação ao café. A mim o café não me faz nada, ouço muito isto, mas depois também existem estudos científicos a mostrar que realmente acontece. A pessoa pensa que não está mal, portanto que dorme bem, mas o seu sono é prejudicado. Eu realmente disse-vos que ia falar sobre as fases do sono e acabei por não tocar sobre esse assunto, mas o sono é constituído realmente, principalmente por 3 a 4 fases, em que a primeira é o sono leve, vocês estão a pegar no sono, depois é o sono um pouco mais profundo, é a segunda fase, e a terceira fase, o sono bastante profundo. Vocês quase podem ser roubados e não se apercebem, porque estão realmente mesmo muito... O vosso sono está bastante profundo. E a seguir vem o sono REM. Então, existem ciclos de sono, ok? Durante o vosso sono não é linear, não é sempre igual, está bem? Ele é constituído por vários ciclos. E o café irá atingir esses ciclos. Por isso há quem diga, a mim o café não me faz nada. Não é bem assim, está bem? Então a partir das 3 horas, e há quem sinta mesmo, o meu namorado assim que toma café mais tarde, ele sente logo, mas outras pessoas dizem que não, mas o sono dela está a ficar prejudicado. Não bebam café após as 3 horas, porque isso é uma das coisas realmente que vos vai ajudar a dormir melhor, ok? Depois, não fazer coisas estimulantes nas 3 horas antes de dormir, já vos tinha dito. Dormir no mesmo horário, isso é bastante importante, foi o que eu vos disse. Isto basicamente cuidarmos, é um hábito, dormir bem é um hábito. Depois, tenho aqui mais 2 recomendações para vocês, que é, a cama é só para dormir, ok? Não é para vocês verem filmes, verem televisão, estudarem. Eu antes fazia muito isto, eu estudava na cama e é muito mau. Porquê? O que é que acontecia? Eu a cada 5 minutos estava com sono. Eu assim, ai, meu Deus, porque o meu cérebro sabe que aquele local é para dormir, então não é para estudar, não estudem na cama. Então a cama é para dormir realmente, não é para estudar, está bem? Então uma das recomendações que eu tenho aqui para vocês é não verem televisão na cama e não estudarem na cama, está bem? E que sirva para dormir. E outra recomendação é para quem gosta de fazer cestas, portanto, depois do almoço, fazer uma cesta, não ultrapasse a meia hora, porque depois já vai afetar o sono da noite.
Portanto, se há alguém que gosta de fazer uma sesta, faça, mas até meia hora. Pronto, já concluí basicamente todas as recomendações que eu tinha para vocês terem uma boa noite de sono e a ferramenta, que é essencialmente baseada na luz, como eu já vos expliquei, é a luz que vos vai mostrar ao vosso cérebro que tem que começar a produzir melatonina, que é a hormona do sono, ou não, está bem? Então, eu termino assim a live, não sei se têm alguma dúvida, eu concluí a ferramenta e é o que eu vos digo e vou dizer todas as lives. A diferença para quem tem os resultados que quer e não tem é quem aplica as ferramentas. Eu entendo que vocês queiram adquirir conhecimento, podem ver esta live, podem ver como a minha cliente me pediu aí o podcast, podem ver outros podcasts. Eu, quando quero saber um assunto, agora é que vai dormir bem, é verdade. Quando quero saber um assunto, eu procuro muita coisa, até podem procurar mais coisas, não há problema, mas apliquem. Agora vocês querem saber mais sobre isso e ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha? Querem saber mais? Podem ir ver mais, mas apliquem aquilo que eu vos disse hoje. Apliquem e depois, se houver outra coisa que eu não disse e que a pessoa disse e vocês também querem aplicar, podem aplicar. Mas isto apliquem até à próxima semana, até à próxima quarta-feira, está bem? Pelo menos até, é para sempre, mas pelo menos até à próxima quarta-feira. Pronto, muito obrigada pela vossa presença e agora é que vocês vão dormir bem. Muito obrigada e um excelente dia. Obrigada.